Quinta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, hoje é uma quinta-feira especial porque celebramos Santo André, o apóstolo e irmão de São Pedro. Uma festa que une o Oriente e o Ocidente, a cruz de Santo André. Como todos os apóstolos, missionário e mártir. Queremos falar dele hoje, nesta quinta-feira. Bem, Santo André, um dos 12 apóstolos, nasceu em Betsaida, localidade às margens do Mar da Galileia. Tanto ele como seu irmão Simão Pedro foram pescadores de profissão, tendo sido o primeiro dos apóstolos a ser chamado por Jesus na versão de São João. Isso não é verdade, a versão de dos sinóticos. Sinótico, primeiro Pedro, depois André, depois Tiago, depois João. Ele é o santo padroeiro do patriarcado antiquíssimo de Constantinopla. E é óbvio que no evangelho deste dia, é o evangelho de São João, no capítulo 1, quando, versículo 19 em diante, quando Jesus, ou melhor, quando São João Batista libera seus discípulos para encontrarem o verdadeiro e definitivo mestre, onde surge a pergunta tão bonita de Santo André: mestre, onde moras? E começa a grande aventura do discipulado dos apóstolos. Bem, encontramos o Messias, eis a expressão de alegria incomensurável e gratificante de quem descobre ter atingido a meta tão desejada. Com essas palavras, narradas no Evangelho de São João, Santo André, depressa, vai ao encontro de seu irmão São Pedro, para lhe transmitir a emoção de ter sido chamado por Jesus. Discípulo de João Batista, Santo André reconheceu no filho de José o carpinteiro, o Cordeiro de Deus. O evangelista recorda até a hora daquele encontro nas margens do Rio Jordão, que marcou para sempre a sua existência. Eram cerca de 4 horas da tarde. Toda uma relação que São João faz durante todo o seu evangelho, um paralelo entre as horas litúrgicas do templo e a hora do Cordeiro. Mestre, onde moras? A resposta de Jesus à pergunta de Santo André e de um de seus companheiros não tardou a chegar. Vinde e vede. Era um convite que não podiam rejeitar. Era a prefiguração de um outro chamamento mais explícito que Jesus faria também a São Pedro, seu irmão, nas margens do Mar da Galileia. Segui-me e far-vos-ei pescadores de homens. Os dois ficaram admirados, mas não hesitaram, como narra o evangelista São Mateus, deixando logo as redes, o seguiram. Numa das catequeses sobre os apóstolos, o Papa Bento XVI fez um complexo ou completo retrato de Santo André através de relatos do Evangelho. A primeira característica que em Santo André chama atenção é o nome. Não é hebraico, como teríamos pensado, mas grego.
sinal de que não deve ser minimizada uma certa abertura cultural da sua família. Estamos na Galileia, onde a língua e a cultura gregas estão bastante presentes. Nas listas dos 12, André ocupa o segundo lugar, como em São Mateus 10, 1 a 4, em São Lucas 6, 13 a 16, ou quarto lugar, como em São Marcos 3, 13 a 18, e nos Atos 1, 13 a 14. Contudo, ele gozava certamente de grande prestígio nas primeiras comunidades cristãs. O laço de sangue entre São Pedro e Santo André, assim como a comum chamada que Jesus lhes faz, sobressaem explicitamente nos evangelhos. Neles, lê-se: caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro, seu irmão André, que lançavam ao mar as redes, pois eram pescadores. Disse-lhes então: vinde comigo e farei de vós pescadores de homens, como lemos em São Mateus 4, 18 a 19, e em São Marcos 1, 16 a 17. Do quarto evangelho, tiramos outro pormenor num primeiro momento, que Santo André era discípulo de São João Batista. Isto mostra-nos que era um homem que procurava, que partilhava a esperança de Israel, que queria conhecer mais de perto a palavra do Senhor, a realidade do Senhor presente. Era verdadeiramente um homem de fé e de esperança. E certa vez ouviu São João Batista proclamar Jesus como o Cordeiro de Deus. São João 1,36. Então ele voltou-se e, juntamente com outro discípulo que não é nomeado, seguiu Jesus. Aquele que era chamado por João o Cordeiro de Deus, o evangelista narra, viram onde morava e ficaram com ele neste dia. João 1, 37 a 39. Portanto, Santo André viveu momentos preciosos de familiaridade com Jesus. A narração continua com uma anotação significativa. André, o irmão de São Pedro, era um dos 2. A narração continua com uma anotação significativa. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Encontrou primeiro seu irmão Simão e disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou até Jesus, 1:40 a 43, demonstrando imediatamente um espírito apostólico não comum. Portanto, segundo São João, André foi o primeiro dos apóstolos a ser chamado para seguir Jesus. Precisamente sobre esta base, a liturgia da Igreja Bizantina honra como o apelativo de Protóclitos, significa exatamente o primeiro chamado. E não há dúvida de que, devido ao relacionamento fraterno entre Pedro e André, a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla se sentem irmãs entre si de modo especial. As tradições dos evangelhos recordam particularmente o nome de Santo André. Noutras 3 ocasiões, nos fazem conhecer um pouco mais sobre este homem. A primeira é a multiplicação dos pães. A segunda foi em Jerusalém, saindo da cidade. Um dos discípulos fez notar a Jesus o espetáculo dos muros sólidos sobre os quais o templo se apoiava. A resposta do mestre foi surpreendente, de que não ficaria de pé nem sequer uma pedra daqueles muros. André, portanto, juntamente com Pedro, Tiago e João, interrogou, dizendo: diz-nos quando tudo isso ocorrerá e qual é o sinal de que tudo está para acabar. Para responder essa pergunta,
Jesus pronunciou um importante discurso sobre a destruição de Jerusalém e sobre o fim do mundo, convidando seus discípulos a ler com atenção os sinais do tempo e permanecer sempre vigilantes. Bem, teríamos ainda tantas coisas para falar sobre Santo André, mas essas já são bem suficientes para que hoje o veneremos com todo o coração, honra e alegria.